segundo, vai marcar o golaço, bateu, gol! Gol! Que pai, Marquinhos! Olá, o Arquivo A de hoje traz uma reportagem especial sobre o Dia dos Pais. E nós vamos contar histórias de filhos que se inspiraram na profissão do pai e hoje trabalham juntos. E eu te convido agora a conhecer um pouco dessas histórias. Vem com a gente. Meu nome é Aldo Fazioli, para completar mesmo é Aldo do Carmo Fazioli. Nasci em 16 de julho de 49, né? Já fiz 74 anos e me formei em arquitetura. Meu nome é Adele Bianca Fazioli, eu sou publicitária, tenho 47 anos, sou produtora de conteúdo digital e roteirista. Já lá em 80 e pouco, quando sustentabilidade era uma palavra que só tinha no dicionário, eu já estava começando a fazer isso sem saber, né? E eu comecei a usar material de demolição, utilizar nas minhas casas, principalmente para mim, por uma questão de economia. Essa aqui foi a verdade, porque eu queria fazer uma casa, tinha já um terreno, tudo, mas eu queria economizar, então eu fui começando, baseado assim em algum conhecimento, fui procurando coisas de demolição, em várias, corri São Paulo inteiro, atrás de peças que eu pudesse usar na minha casa. E fui guardando, aí começou a dar aquela vontade de aplicar esse trabalho em outras casas, outros projetos que eu estava fazendo. Tudo que eu achava bonito nessas demolidoras ou o pessoal meus fornecedores, eu comprava, independente porque eu gostava. Minha mulher também, a Ide também gostava. Queria comprar, que lindo, não sabia nem o que ia fazer, mas a gente comprava. Naquela época acho que não eram materiais tão caros, né? Então eu fui guardando que não tinha mais lugar para deixar. Porque eu ia usando na minha casa, mas nas outras casas que eu vendia porta, degrau, janela, um quadro, qualquer coisa que meus clientes gostassem, ele comprava ali, mas era no quintal. Foi quando eu e mais uns amigos, mais meus fornecedores mesmo, né? Tinha um fornecedor de piscina, de mármore e tal, que a gente resolveu alugar um espaço, que é este aqui. E pouco a pouco um foi desistindo, o outro quis investir em outras coisas e eu acabei ficando praticamente sozinho. Fui comprando as partes e transformei tudo isso aqui. Eu sempre vivi nesse universo de material de demolição, de arquitetura, de paisagismo, né? Eu sou filha dessas pessoas criativas, então eu gosto disso desde pequena, de restaurar, de trazer o antigo para o novo, mas não era minha profissão, era só algo que eu achava muito interessante. Tem muita coisa que você vê que está jogado, você pega sofá, já vi janela, violão, tem um violão que eu recuperei inteirinho, pintou, ficou tudo, né? É um pouco desse lado da sustentabilidade que eu te falei. Eu detesto você ter
que prejudicar a natureza com coisa que já foi prejudicado com a retirada de todos esses materiais que estão aqui. Eu já tinha largado um pouco o Arco da Velha, porque eu comecei, como vocês sabem, eu sou arquiteto e eu tenho uma construtora, uma Projeta, né? E a gente constrói para terceiro, constrói para gente, para revender, né? Então esse é o meu, digamos, a minha atividade principal. Comecei a desfazer de todo o meu material de demolição que tinha aqui, assim, a preço que eu comprei, digamos, né, de coisa atrás. E comecei a vender tudo barato. E aí, uma das coisas que acabou mudando tudo isso aí, infelizmente, foi por causa da pandemia. Que eu fiquei aqui 10 anos sem aparecer aqui, praticamente, só vim aqui para ver a parte da arquitetura, da obra, e isso aqui estava largado. Mais da metade das lojas não estavam utilizadas, tudo mais. E eu acabei voltando porque eu não queria mais ficar preso dentro de casa lá. Comecei a vir para cá cada vez mais e comecei a melhorar e a ponto de isso aqui mudar um pouco a cara, né? Mudar um pouco a cara e resolvi morar aqui. Quando a gente veio para cá, e na própria pandemia, ela já estava querendo fazer alguma coisa. Ela me ligou, falou, ó, pai, eu quero fazer, porque eu gosto desse material também, eu procurei e não achei nada parecido, tal. O que você acha? Falei, era isso que eu estava precisando. E um dos meus trabalhos ainda rechear sites, e-commerces, marketplaces, né? Então toda a parte de abas, de textos, de blog, toda essa parte de conteúdo eu faço. O que aconteceu na pandemia? Roteiro de vídeo parou. Roteiro de evento, eu faço assistência de direção para eventos. Os eventos pararam. Então eu pensei, eu preciso fazer algo usando o meu trabalho e que eu possa fazer dentro da minha casa. Então, se eu recheio, se eu preencho e deixo sites dos meus clientes bonitos, por que eu não posso fazer isso para mim mesma? E uma amiga minha estava numa ideia de flores, cestas, cafés da manhã, porque isso era uma coisa que a gente podia entregar na pandemia. E aí eu falei para ela, olha, talvez seja isso, vamos fazer juntas, tal. E ela disse, não, peraí, você tem lá no litoral um pai e uma mãe que tem um galpão com móveis antigos e restaurados, um depósito de material de demolição, o que você está esperando? E aí, contratei uma empresa, uma agência de pesquisa que descobriu que não existe algo como o Arco da Velha. Um lugar onde você pode comprar, garimpar, né? Comprar, restaurar e entregar. Fiz um Instagram no começo só para ter fazer um teste mesmo e foi uma surpresa, porque começou várias mensagens, começou um monte de gente a curtir, a pedir material e a oferecer material para mim também. A gente faz um stories, um Reels com um post, vira 15 mil visualizações. Então, é assustador como ele se divulga sozinho e como ele corre, como ele vai para tantos lugares. A gente entrega para Londrina, para Fortaleza, para o Rio de Janeiro, para Bahia. Roberto! Sim, acho que nós vamos começar a limpar esta peça, que a mulher está interessada, as clientes, e nós vamos limpar para deixar na madeira. Que madeira que é essa aí? Cabreúva. Isso aqui é cabreúva. Bem legal para falar isso, hein? Depois disso, eu comecei a garimpar mais. Eu voltei a
a minha atividade lá atrás, né? Não como atividade principal, mas com aquela atividade de sentimento, de gosto, né? De querer recuperar coisas que eu dou valor, que a gente sabe dar valor. E eu não vejo a hora que realmente isso avance mais para que um dia ela pode tomar conta de tudo isso, né? Porque eu não vou ficar eterno, né? Essa relação mudou totalmente com meu pai, porque eu era só meu pai, mas agora ele é meu sócio. Então, e por quê? Porque eu faço uma parte e ele faz a outra. Então, ele faz o garimpo e eu faço o digital. Completou um trabalho do outro. Então, mudou a relação porque a gente precisa se falar o tempo todo, a gente precisa criar juntos, a gente precisa atender um cliente que vem com uma ideia e a gente consegue executar aquela ideia. Lelê, vem ver. Aqui, ó. Você sabe que, além de garimpar, tem gente que traz para nós, né? Já sabe o que a gente compra. E essas janelas todas aqui são bem legais, porque além do desenho... É bem diferente, né? Tudo pindirriga, ó. Ah, que lindo. E ela é diferente, pai, porque ela tem essa bandeira aqui que as outras não têm, com esse desenho, parece um vitralzinho. Exatamente. Isso aqui, no caso, tem até grade, né? Olha. A relação mudou da água pro vinho, digamos, né? Não no sentido de sentimento de pai e filha, nada disso, porque é uma relação familiar, onde ela mora em São Paulo, eu moro aqui, de vez em quando ela vem, às vezes eu vou para lá, é só familiar, só ver os netos, ver como é que tá tudo, né? Ajudar de alguma maneira e vice-versa. Depois que a gente criou essa nova, digamos assim, esse novo elemento de trabalho e tudo mais, aí mudou tudo, né? É muito engraçado porque às vezes a gente está falando de uma porta, de uma janela, de repente vem, mas não sei quem que está doente. A gente aprendeu que também não dá muito para separar, né? Funciona assim, a gente fala da família e também fala dos projetos junto, porque não dá, a gente não tem essa capacidade. Sou o Wallace Miranda, é natural de Aparecida, tenho 38 anos. Há 23 anos eu sou piloto de downhill e meu filho está com 16 acompanhando nós nesse esporte bem bacana aí. Sou tricampeão brasileiro, bicampeão da escadaria de Santos, 2 vezes medalhista pan-americano. Meu nome é Gabriel Miranda, tenho 16 anos e eu sou envolvido no esporte desde que eu nasci, basicamente. Acompanho meu pai nas corridas e curto muito andar de bike. Hoje em dia sou atleta e participo também. Eu já fui campeão brasileiro de downhill em 2019, tenho um vice-brasileiro também em 2021, tenho uma medalha de Pan-Americano em 2021 também, vice, e tenho um brasileiro de enduro. O downhill tem 2 vertentes, né? O downhill convencional, onde a gente consiste em descer a montanha no menor tempo possível. A gente larga de um em um no alto da montanha, uma trilha pré-determinada e o piloto que fizer em menor tempo vence a prova. E consiste em vários tipos de obstáculos, pulo, pedra, raízes, lugares mais estreitos, árvores. Então, assim, é um esporte bem de ação, assim, bem radical. E ele tem uma vertente que é voltada mais para o público poder acompanhar o esporte, que é o downhill urbano. E a gente está nas maiores cidades do mundo aí competindo, tem várias provas, vários eventos grandes nas capitais do mundo aí, que consiste a gente descer uma montanha urbana no meio de escadaria, passa dentro de vielas, dentro de casas, saltos gigantescos assim de telhado para a estrada. Eu sempre fui apaixonado por motocross desde pequeno, assim, acompanhei todas as provas que teve na cidade, todo dia 1º de maio tinha uma prova na 1º de maio de motocross, eu era pequeno, eu ficava lá o dia inteiro assistindo as motos e tal, e na época a gente não tinha condição de ter uma moto, o sonho era ter uma moto, né, quando criança, mini moto e tal, e acabava a corrida de moto, a gente ficava com as bikes na pista de moto, e aí surgiu o
o estalar assim de que aquilo poderia suprir minha vontade de andar de moto. E daí, num determinado ano de uma prova dessa de moto, teve uma corrida de downhill junto no mesmo morro, no Morro do Cruzeiro. E eu participei e já foi, assim, paixão à primeira vista. O Gabriel nasceu em 2007, foi um ano que o esporte estava numa crescente muito grande no país, assim, a gente tinha muita prova. E ele viajou muito comigo nas provas nessa época, desde pequenininho, desde recém-nascido, assim, 8 meses, a gente já estava na estrada viajando, competindo. Então ele cresceu nesse meio, né? Um ano antes dele andar, eu já dei a primeira biquinha dele, umas biquinhas sem pedal, assim, para ele aprender a equilibrar. 1 ano e 3 meses ele já estava na biquinha andando para cima e para baixo. E ele cresceu no meio da corrida, né? Assim, não foi nem uma coisa que eu coloquei para ele fazer e tal, foi uma coisa que ele pegou gosto desde pequeno, por ele estar no meio das competições, junto com outras crianças, filhos de piloto também, que inclusive hoje andam, despertou a paixão nele desde muito pequeno. Foi algo totalmente natural, assim, sempre envolvido no meio do esporte e fui pegando gosto desde pequeno, fui crescendo nisso, vendo isso e sempre curtindo muito isso e assim, tornando o que eu sou hoje e curtindo andar, competir. Teve uma prova da Copa Brasil aqui em Aparecida, que inclusive largava perto de onde a gente está morando agora, não tinha nada lá. E foi a primeira corridinha dele, de biquinha pequena, assim, e a galera, a gente correndo atrás da molecada, assim, foi uma coisa... É aquele orgulho, né? Você vê que, caramba, ele tá seguindo o que eu participei, que eu curti durante 20 anos aí, é um sentimento de muita gratidão, né? É um sentimento assim que eu não consigo explicar, eu falo pra galera quando a gente vai para as provas, eu corro ainda, né? E, inclusive de alto nível, eu corro na elite ainda. E eu falo pra galera, vocês estão correndo uma corrida, eu estou correndo 2. Porque quando ele larga, pra mim também é uma corrida. Às vezes eu fico mais nervoso com a largada dele do que com a própria minha largada. Meu pai corre alto nível na elite e isso reflete muito em mim. Inspiração também, né? Vejo na largada e tal, andando, inspiração total. É o que me dá vontade de ser melhor. Eu tenho uma menina também de 3 anos que está sempre com a gente nas provas, mas o fato tipo, de pai e filho, eu, Biel, poder estar vivendo esse esporte, viajando o Brasil inteiro, às vezes viajando para fora, junto, é uma experiência assim que ele vai levar para a vida dele inteira. Eu passei um pouco disso com meu pai não corria, mas ele sempre me acompanhou nas provas, eu vivi isso e agora estou passando isso para ele. Então isso é uma experiência de vida que ele vai carregar para a vida inteira, né? Poder estar com seu pai, poder fazer o esporte que gosta, poder estar moldando seu caráter ali naquele meio do esporte, no meio da galera, prezando muito as amizades que a gente faz durante o decorrer, as risadas, as resenhas, os pódios, tudo, né? Desde dos momentos felizes até das frustrações, né? Quando não dá certo. Então, eu acho que isso vai contribuir muito para o futuro dele como pessoa. Isso eu acho que vai moldar o caráter dele para o resto da vida. Agora é a hora, chegou a hora de fumar. Mesma coisa, vamos conversar, cara. Deixa nós relaxar um pouquinho. Eu sou Valdinei Carlos Santos, tenho 59 anos, moro aqui uns 58 anos aqui em Bairro São Pedro. Aqui moro uns 35 anos e estamos aí. Meu nome é Valdinei Marcos dos Santos, tenho 36 anos
E moro aqui desde que eu nasci. Eu nasci em Caxambu, vim pra cá com 1 ano, né? Aí meu pai começou a lutar com a vida aqui na roça, né? Aí surgiu esse balaio, artesanato, que chama de balaio, né? Aí o rapaz aprendeu a fazer e nós aprendemos. O pai aprendeu a fazer e passou para nós. Foi muito difícil não, né? Aprendi rápido. Aí deu para fazer, estamos fazendo até hoje, estamos aí. E tem muito bem aceito isso aí no comércio, né? Estamos aí, aqui é forte, aqui em Baipendi é forte por esse. E o senhor produz em média quantas peças, assim, ou quantos balaios? Tem uma ideia assim? De Tem. dia por semana? Mexe, eu faço esse aqui, a jarra, né? Depende das peças, né? Das peças. Acho que dá Depende. pra fazer umas 4 por dia. E eu aprendi com ele. E faz também? Não, pra mim foi mais difícil. É que o meu pai, ele é muito bom fazer balaio. Nessa parte, ele é PA. Planta o bambu, leva uns 6 anos para colher o bambu, para ficar pronto. Para ficar pronto para fazer o artesanato. Então o senhor tem que fazer uma conta aí para não faltar Não, a matéria-prima. Tem que fazer uma conta. Porque demora para colher o bambu. Marcos, você tentou já trabalhou em outros locais, inclusive, morou em São José dos Campos, em Aparecida. Morei. O que você foi fazer? Conta pra mim, nessa cidade. Em Aparecida eu fui ajudante de eletricista, né? Só que não deu muito certo. Aí em São José eu era vendedor de calçados. Só que deu a pandemia, aí quebrou muito as vendas. Aí eu voltei pra cá, o artesanato me ajudou. O artesanato, custo-benefício tá bom hoje, sabe? Paga bem. Como é que foi a procura durante a pandemia também? Aumentou. Foi bem bom. Aumentou durante a pandemia. As pessoas procuravam mais ainda. Aumentou até o preço que a gente fazia. Por exemplo, antes da pandemia era um preço mais barato. Deu a pandemia, incrivelmente aumentou. Quantas horas vocês já passaram juntos fazendo o balaio? Você pega de manhã, por exemplo, 8 horas da manhã, vai ter às 10 da noite se quiser. Não tem horário para. Não tem horário para. Não tem. E vai batendo papo durante o trabalho? Conversando o quê? Fala pra gente. Batendo papo, aí às vezes né, põe uma televisão ali, vou assistir um jogo, né? A gente, como ele é um torcedor de um time ou de outro, a gente fica nessa... Pode falar o time qualquer. O meu é São Paulo, dele é Atlético. Mineiro. Mineiro, o atleta também ruim, mas... Aí fica nessa... Entre aspas, a gente zoa o outro no bom sentido, sabe? Torcedor, né? No meu pensar, tinha que torcer pro Mineiro. Eu gosto de São Paulo, aí você torce pro Paulo, pro Corinthians, pro Santos, né? Aí tudo bem. Ele é mineiro torcer pro São Paulo? Não pode, né? Minha infância foi tudo aqui. Nadava na cachoeira aí? Aprendi a nadar aqui. Em casa, o bom é que eu não sei nadar. A pessoa tem que estar de livre-arbítrio, fazer o que gosta, né? Aí se ele quiser continuar, né? Tá no critério dele. Quero deixar morrer, não. Não, mas É satisfação fazer também, né, cara? Aprender a fazer. Uma que você não tem patão. Você faz, se você quiser parar, você para. A gente, como eu e ele gosta de pescar, a gente para, vamos pescar, vamos embora. É tipo isso. Você fica livre, né, cara? É um dinheiro bom para ganhar também e você fica livre, não tem compromisso com ninguém. Vamos trabalhar, Deus dá saúde para nós, né? E vamos prosseguir na luta aí. Aí vem Brasil, vem com o Romário domina pro jogo pra Ronaldo dominou, prendeu o para dentro da grande área, limpou o primeiro, limpou o segundo, vai marcar o golaço, bateu gol! Gol do Brasil!
na idade dele, eu não narrava isso que ele narrava. Olá, o meu nome é Nilson César, eu trabalho no rádio desde 1975. Olha, faz tempo, hein? Eu tenho 46, 47 anos de profissão, só que 41 na Jovem Pan. 41 na Jovem Pan. Eu cheguei na Jovem Pan em 1982 e hoje eu sou o locutor, o narrador mais longevo da história da Pan. Meu nome é Fausto Favara, trabalho na Jovem Pan há 9 anos, tenho 16, 17 anos de profissão. Depois, quando vai passando o tempo, a gente vai perdendo o parâmetro, né, de tempo de profissão. E sou narrador esportivo da Jovem Pan, apresentador também da Rádio Jovem Pan. E estou aqui nesse projeto com meu pai, da Rádio de Pai para Filho. O meu pai é meu grande incentivador. Por isso que agora a gente tem a rádio também de pai para filho, né, que o meu filho também exerce a mesma profissão. É assim, eu sempre gostei de narrar futebol. A narração esportiva, o locutor esportivo, ele surge por pura vocação. E eu, desde menino, eu jogava futebol no meio da rua e todo mundo queria me chamar para o jogo, não porque eu fosse bom de bola, é porque eu narrava as partidas. E depois, o que eu comecei a fazer? Eu subia na arquibancada com uma latinha de massa de tomate Ete, fazer uma propaganda aqui, não sei nem se existe mais, é uma latinha vermelha de lata de tomate Ete, e eu ficava narrando os treinos do São Bento. O meu pai viu aquilo, falou, ou o garoto é doido, ou o garoto tem alguma vocação para ser narrador esportivo. E um dia, eu narrando naquela arquibancada lá em cima, o meu pai levou um gravador e ele gravou numa fita cassete aquilo que eu estava fazendo, narrando o treino do São Bento no estádio Humberto Reale. Aquela fita foi encaminhada para a Rádio Clube de Sorocaba. Eu tinha o quê? 15 anos de idade. Foi encaminhada para a Rádio Clube de Sorocaba. E o locutor da Rádio Clube na época se interessou, falou, pô, esse rapaz tem jeito. Em 1982, eu recebi um convite, que eu nem acreditei que fosse verdade, para ir um dia até a Jovem Pan. E nunca mais voltei. Foi assim que começou a minha história. Lá vem ele, bateu! Gol! De pai para filho! Fausto, eu não fui reticente, não. Fausto não. Fausto sempre foi teimoso, né? Então, o Fausto é um cara teimoso. Eu falo, Fausto, faz. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu falei, como não vai conseguir? Vai, tenta 10 minutos, porque eu via que ele tinha a vocação para a coisa. Vai. O Fausto, na minha opinião, nos últimos 15 anos, não surgiu um narrador com a capacidade do Fausto. Ele bate na trave, bateu em quatro, é gol! De pai para filho. Eu nunca pensei em ser outra coisa. É que os tempos mudam, né? Então, como ele colocou que ele transmitia na latinha, eu transmitia videogame. Eu sabia do desafio, porque a minha situação, diferente da dele no caso, era a situação da comparação. Então eu sabia do grande desafio que eu ia ter pela frente. Porque eu estaria sendo comparado com um dos maiores da história do rádio, que é meu pai. Mas eu acho que foi algo que me surpreendeu muito, cara, quando eu comecei. Principalmente depois que eu entrei na Jovem Pan. Que aí eu achei que o desafio seria maior ainda, porque existiria a comparação com meu pai, mas ao contrário do que eu imaginei, o público dele me abraçou literalmente, cara. Os caras que gostam do meu pai na Jovem Pan automaticamente gostam de mim. O que leva aí à depressão? É uma somatização de problemas. A depressão, pânico, fobia, enfim, essas doenças de alma, é uma somatização. E de uma maneira geral, tudo isso é imperceptível. Quando ela vem, ela implode, como se fosse uma implosão de um prédio, sabe? É imperceptível. Você não tem os sintomas. Os sintomas são imperceptíveis. Só que quando vem a implosão, aí vem braba. É como um prédio que cai. Desaba tudo em segundos, né? E é mais ou menos esse o quadro que eu vivi. Em 2000, eu tinha de 13 para 14 anos, né? Foi realmente uma situação extremamente delicada. Tem fatos que a gente lembra, né, na infância, né? Esse é um fato que ficou marcado na nossa vida, por tudo que aconteceu, porque foi muito sério mesmo.
E ali passava, a gente esqueceu completamente o profissional. A gente não ligava para o profissional, a gente estava se importando com o nosso pai. Está melhorando, está saindo de uma situação complicada. Então foi um momento muito complicado para toda a família, para todos nós. O que um pai faz? O que um pai faz? Ele trabalha para quem? Para a família, para os filhos, né? Ele quer trabalhar para a família, para os filhos, para que os filhos tenham o melhor possível, para que a família tenha todo o conforto do mundo, não é isso? E eu me sentia na época, em 2000, depois eu tive uma outra crise também. Não foi tão intensa como a de 2000, foi no final de 2017. Mas a de 2000, que eu vou me apegar a essa crise, né? Ela foi uma crise que me deixou literalmente fora do ar durante 7 meses. Na época, eu pensava o seguinte: o que vai ser dos meus filhos? Porque a depressão, o pânico, a fobia, a psicose maníaco-depressiva, é uma doença de alma. Ela desequilibra quimicamente o seu organismo, mas desequilibra o seu espírito também. Não adianta tentar fazer só um reequilíbrio químico, que você não vai ficar bom. Você tem que fazer um reequilíbrio do ser por inteiro. E na época o médico me falava o seguinte: tem o tempo da gente, que nós queremos que aconteça a solução, pela nossa ansiedade, não é isso? A gente quer para ontem, né? Só que tem o tempo de Deus, então tenha paciência, que tem o tempo de Deus, e o tempo de Deus chega. É esse tempo que nós vamos respeitar. Então não se apavore, você vai voltar à sua vida normal, só que de uma maneira muito melhor. Ele falou: e ainda você vai falar muito disso para muita gente. Quando eu voltei na Jovem Pan, acredite ou não, eu estava 7 meses fora do ar, a direção da empresa sabia tudo que tinha ocorrido comigo, podia me mandar embora. Não me desamparou nem um instante. Por isso que eu tenho uma gratidão enorme ao Tutapai, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o pai. O Tutapai não me desamparou um minuto. Você acredita? Eu cheguei na PAN pensando que ia ser demitido. Falei, vamos mandar embora, né? 7 meses fora do ar, passei pelo que eu passei. Camarada, vem aqui. Era o Tutapai. A partir de hoje você é o titular de esportes. Eu percebi que eu estava no fundo do poço. Eu saí pela importância dos filhos, pelo apoio que eu recebi dos filhos, da minha mulher, da Maria Clara, do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos meus irmãos. Todo mundo se mobilizou para que eu me recuperasse. Então eu falo isso para quem está assistindo. Você que tem um doente assim, depressivo, pânico, fobia, jamais interne esse doente. Jamais acolha, porque vai sair. O máximo que a gente podia fazer naquela época, 3 crianças, a gente fez, que era dar amor pro meu pai. E eu acho que era o que bastava naquele momento, né? A minha mãe foi fundamental nessa caminhada, porque ela sempre, eu costumo dizer que ela é o grande suporte do meu pai. São situações complicadas da vida, mas como ele diz, a gente hoje tem que agradecer porque superou, passou e aprender com todas as situações, né? Com erros e acertos, né? Eu acho que a vida é assim, a gente tem que aprender. Então, eu tenho certeza que ele saiu muito mais forte dessa história. O Dorival Júnior deu um jeito nesse time do São Paulo, né, Fausto? Deu um up no time do São Paulo. Então, eu acredito sim na vinda do Carlo Ancelotti e acho que será um grande barato. Ele vai curtir muito dirigir a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. E agora, o maior prazer que eu estou tendo em relação ao Fausto é o que vocês estão vendo aqui. É o legado que eu quero deixar. Porque eu acho que a coisa mais bacana da gente é você deixar um legado. E eu tenho um filho que faz a mesma função minha. Então, a rádio de pai para filho no YouTube, que não é o futuro, o YouTube é o presente, ela será o grande legado que eu vou deixar dentro da minha carreira, para que ele dê sequência a esse trabalho, né, dentro da rádio de pai para filho no canal do Nilson César no YouTube, né? E esse projeto, ele começou com uma ideia, na verdade, do meu pai, onde ele falou assim, vamos fazer um podcast, naquela onda de podcast. Todo mundo fazia podcast. Ele falou, vamos fazer um podcast, mas tentar fazer algo diferente dos demais, porque a internet estava virando uma coisa, e respeitando a todos que fazem, mas uma coisa muito, pode falar o que quiser, palavrão. Não, a gente queria fazer profissionais da área, falando de maneira séria e com grandes entrevistados.
o podcast. A ideia inicial era essa. A gente não tinha ainda pensado nesse estúdio aqui. Esse estúdio aqui foi algo, assim, que a gente pensou depois de 6, 7 meses. E aí esse projeto começou a embalar de uma tal forma que a gente criou programas dentro do canal e a gente quis investir nesse estúdio. E aí a gente investiu com muito carinho, a gente fez na nossa cidade, que é Sorocaba. E o projeto hoje tem até narração esportiva, né? A gente começou há pouco tempo. Então aqui é a nossa casa, a nossa segunda casa é aqui. Lá vem Timão, Renato Augusto dominou, bateu, é gol! De pai para filho. Gol do Corinthians! É muito engraçado você estar do lado dele, principalmente na Jovem Pan, porque eu cresci na Jovem Pan, a vida inteira eu fui na Jovem Pan, só que quando você empunha um microfone tão pesado da Jovem Pan, é outra pegada, é outra brincadeira, né? Eu sempre falo isso, é muito pesado, a responsabilidade é muito grande, você fala para milhares e milhares de pessoas no Brasil, hoje com o YouTube no mundo, né? Mas assim, eu sinto um prazer imenso e hoje eu brinco, eu falo o seguinte: pô, você é muito parecido com ele. Eu falo assim, é bom, eu sou parecido com o melhor. Se eu fosse parecido com uma pessoa que não tivesse a mesma competência que ele, aí eu estaria preocupado, mas eu sou muito parecido com o melhor. E uma hora esse melhor ele vai ter uma outra trajetória, né? E eu vou poder seguir com o legado dele. Então, para mim é um privilégio, para mim é um grande privilégio, uma honra. Eu sou apaixonado pelo meu pai, eu amo meu pai, eu tenho ele como minha principal referência e muito do que eu sou hoje é graças a ele. Muito do que eu sou hoje é graças a ele. Meu nome é Eduardo Cavalca Filho, eu sou produtor rural, eu sou formado em engenharia civil. Sou Luiz Eduardo Baez Cavalca, produtor de arroz, produtor rural, né, hoje. Engenheiro civil, formado em 2010 e desde que eu me formei em 2010 fico na agricultura, trabalhando na agricultura. Meu nome é Juliano Cavalca, eu tenho 30 anos, sou engenheiro agrônomo. Trabalho no ramo já faz mais de 20 anos que eu estou nessa luta junto com meu pai. Produtor rural é de família, meu avô era produtor de leite, fazenda de leite, produzia leite. Meu pai passou a produzir laranja, arroz, e aí foi seguindo. Desde quando eu me conheço por gente, eu cresci e vivi na lavoura, na roça, né? Aprendi todos os princípios, todo o manejo, como plantar, tudo através dos meus avós, dos pais, tudo, né? Que já vinha dessa geração, né? Da agricultura, né? E desde então a gente estudou, foi para tentar outros caminhos, né? Tendo uma segunda alternativa, né? Me formei em engenheiro civil. E me formei, logo em seguida que eu me formei, recebi proposta para trabalhar como engenheiro, mas por amor à terra, ao plantio e o conhecimento que eu tive desde criança, a gente continua na agricultura. Através, os meus pais chamaram para trabalhar na roça, né? E a gente continuou desde então até hoje, trabalhando e plantando. A criança, quando vê um trator funcionando, uma máquina, uma colheitadeira, ele fica vidrado, ele quer subir na máquina, ele quer participar. Mas os meus filhos foram diferentes. O mais velho, a primeira palavra que ele falou foi um tipo de herbicida que usava na época, há 35 anos atrás. Qual que é o nome? Ronstar, o herbicida. E aí, eu falei assim, puxa vida, em vez de falar o nome do pai ou mãe, ele falou Ronstar, que é o nome do herbicida. Muito mais difícil do que pai e mãe. Então eu falei assim, esse aí, eu pensei comigo, esse vai ser produtor rural. A primeira palavra que eu falei foi os herbicidas que usava na lavoura. E aprendendo a dirigir trator, tudo no meio
nesse meio do caminho aí. O outro também a mesma coisa, só que o outro subia no trator e só queria pilotar o trator. É o que ele faz hoje, ele só quer saber de ver a terra, preparar o solo, e eu acho que mais ou menos é isso aí que aconteceu. Eu, quando era criança, a partir dos 6 anos de idade, aí eu já estava em cima do cangote dele, ele me carregando para cima e para baixo, já me apresentando um pouco de tudo, vivenciando o que ele vivenciava todo dia no campo. E isso para mim foi se tornando um hobby como criança, eu queria viver daquilo ali, mas não tinha certeza do que era ainda. E para mim tudo aquilo ali era cada dia mais enriquecedor. Não tinha um dia que ele não me levava para a roça, me ensinava, me apresentava coisas novas. E aí foi desencadeando essa curiosidade e cada vez mais queria buscar coisas novas. Recebi várias oportunidades, né? Quando a gente tem o estudo, né? Recebe oportunidades e um bom trabalho que a gente vem desempenhando acaba abrindo mais leques, né? Para trabalhar fora. Aí desde então me formei, arrumei estágio e trabalhei, me formei, peguei o diploma, recebi uma proposta para trabalhar como engenheiro. Aí o pai não deixou sair da roça, né? Se for para trabalhar como engenheiro para fora, não, você fica aqui que você, pelo menos você está trabalhando em casa e está cuidando do seu patrimônio. Ele queria, como todos pretendem, um salário, né? Como é numa empresa. Eu falei, olha, salário numa empresa rural, aqui na nossa familiar principalmente, é difícil de eu prometer um salário para você, aquilo que você realmente merece. Mas o que eu posso fazer é deixar livre a contabilidade e aquilo que vocês produzirem a mais sobrou, divido com vocês. Isso aí não tem que... Eu não vou discutir isso aí não. Então, quando a coisa estiver boa, vocês vão ganhar mais. Se a coisa não estiver boa, vocês ganham menos. Você tem que conformar com isso. Tem que ter humildade, né? Tinha um menor, mais novo, eu achei que ele ia seguir a carreira de jogador de futebol. Ele queria ser jogador, queria ser... No começo, a faculdade não era um intuito meu, porque não era o grande sonho meu, né? O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Sempre fui um apaixonado por futebol, sempre gostei. Dei certo muita coisa. Porque eu falei, ó, você pode ser jogador, mas tem que ter uma segunda opção. Chegou aos 15, 16 anos, que era o auge ali da molecada ali, eu falei assim, ou é tudo ou nada. Eu fui, tentei o futebol e não me sentia confortável. Aí chegou aos 18 anos, aí meu pai falou, e agora, o que você vai fazer? Eu não pensei 2 vezes. Tem umas desavenças de vez em quando, tem umas briguinhas, dá uns tapas na mesa, mas nada que não... Nada grave, sempre dá para resolver, sempre dá para acertar. Não é muito simples não, viu? Porque ter um patrão é diferente, né? Um pai patrão é um pouco mais complicado, né? Porque além de conviver no trabalho, convive dentro de casa, né? Então, mas é bom, tem suas dificuldades, mas tem suas vantagens. Mistura bastante, mas a gente tem que colocar de lado muitas coisas dentro do trabalho, né? Porque o que ele é bom, eu posso não ser, o que meu irmão é bom, eu posso não ser. Então junta esse aglomerado de pessoas, famílias ali que a gente está dentro, e um tenta, ajudar o outro, multiplicar aquilo ali, aquele conhecimento, e cada um trabalha na sua área. Minha filha de 1 ano já tem a ligação, já vem aqui, quer ligar o trator, já quer trabalhar, quer brincar. A vivência, a experiência é passada de geração para geração, né? Às vezes, quando a gente é mais novo, não consegue enxergar o que ele já viveu, né? Então hoje eu vou passar para minha filha. Né? Olha, eu não vou deixar de fazer o que meu pai me ensinou, então acho que já está bem instruído, né? E eu também não tenho por que não instruir. Não é porque são meninas que não podem também estar entrando dentro desse mercado, dentro desse trabalho, porque tem espaço para todo mundo, desde que tenha o conhecimento e tenha força de vontade, é para todo mundo. É muito gratificante, é uma honra para nós, para mim, pai, tê-los aqui comigo. É isso aí.
Olá, meu nome é professor Calazans Camargo. Iniciei a minha prática do judô em 1975 no tênis clube e minha carreira profissional na ETEP como ex-aluno, monitor de judô, na sequência instrutor e professor de educação física a partir de 1981, já como profissional, como professor. Em 1987, com 5 anos ministrando aula na escola técnica, eu estava aqui vim para esse bairro aqui, Jardim das Indústrias, conhecer um bairro que eram todos de terras, ruas, estava no começo, e nós compramos o terreno aqui e construímos a Academia Calazans Camargo. Participei da comissão técnica do estado de São Paulo na Olimpíada de Atlanta em 96, no Mundial de Paris em 97, fiz parte da seleção de São José dos Campos, que na década de 90 foi várias vezes, 80 e 90, muitas vezes campeão dos Jogos Abertos do Interior de Judô, e foi aqui que eu criei meus filhos. Meu nome é Cláudio Calazans Camargo Júnior, sou faixa preta de Judô e Jiu-Jitsu, 4º grau de Jiu-Jitsu, 3º Dan de Judô. Comecei a praticar aí as artes marciais do Judô aos 3 anos de idade. Jiu-Jitsu eu comecei aos 15, segui minha carreira profissionalmente no Jiu-Jitsu aí no exterior, onde eu consegui diversos títulos da modalidade, né? Sou campeão mundial de Jiu-Jitsu, com e sem kimono. Os principais títulos de Jiu-Jitsu, pan-americano, europeu, mundial profissional, graças a Deus, eu consegui conquistar dentro da minha modalidade. Paulo Calazans, tenho 38 anos, sou faixa preta de Judô e de Jiu-Jitsu, sou formado em Medicina Veterinária. Sou Vinícius Calazans, sou formado em Administração de Empresas, tenho 37 anos, faixa preta de Judô, faixa preta de Jiu-Jitsu e fui atleta de wrestling. Então, o judô, meu irmão começou a fazer no tênis clube, tinha judô e tal, um clube nós morávamos perto do tênis, né? Um clube tradicional aqui de São José dos Campos, e ele começou a fazer e gostou, né? E depois de um mês que ele estava fazendo, eu comecei também. Eu tenho um irmão gêmeo, né, o Rubens, e ele já começou a participar e tal, nossos amigos faziam também. Foi assim que eu comecei. E engraçado que meu pai tinha falecido, nós tínhamos 10 anos de idade. Meu pai era delegado de polícia aqui em São José dos Campos, né, foi 30 anos de delegado de polícia aqui. Faleceu do coração e tal. Eu fiquei revoltado e brigava todo dia na escola. Eu e meu irmão, eu brigava de 2. Porque quando cansava, peraí, eu vou ao banheiro tomar um ar, saiu o outro que é gêmeo e continuava. Quando não pegava de 2, a gente brigava muito. Era um terror na escola. Depois que eu entrei no judô com 13 anos de idade, estou com 60 anos, meu irmão também, né, vamos fazer 31 de agosto, 60 anos, e nunca mais brigamos na nossa vida. Eu comecei com 3 anos de idade, no começo, é a mesma coisa de perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Ela, cada hora quer uma coisa, cada fase da vida quer uma coisa. Mas desde quando eu entendi como o que era praticar, o que era, eu sempre tive queria ser um faixa preta. Nascemos dentro da família de lutadores. O meu pai, como exemplo, já praticando, já professor, já atuando, colocou a gente dentro do esporte. Eu comecei com 3 anos de idade, na pré-escola da minha avó, na Pequeno Mundo Pré-Escola, que ela tinha aqui em São José dos Campos, e já na sequência aqui na Academia Calazans Camargo, e assim foi seguindo. No judô desde os 3 anos de idade, no jiu-jitsu ali entre 15 e 16 anos, quando eu iniciei no jiu-jitsu. E assim desde então, sempre dentro do tatame, seguindo os passos aí. Da mesma forma que meus irmãos, já começamos na escolinha da minha avó, Pequeno Mundo Pré-Escola. O meu tio, que era formado pelo meu pai, faixa preta, era nosso professor naquela época. E foi nesse momento aí, até o prézinho, até a gente chegar aqui na academia, né, treinamos com ele, depois passamos para a equipe onde o meu pai já dava aula, que era na nossa adolescência, né? Comecei jiu-jitsu com 13 anos de idade, meus irmãos já estavam também praticando. O esporte, ele proporcionou muitas coisas para a gente, né? Então, e muito importante a vivência que nós tivemos os 3
ali vendo o meu pai como espelho e estar junto no tatame. Na verdade, todos eles já tinham gosto, né? Gostavam de lutar e o exemplo também, sabe, sempre estavam acompanhando, me vendo participar, né, competitivamente, ainda esportivamente, né? Os alunos, nossos alunos, a nossa delegação esportiva viajava com ônibus, eles já iam junto desde Nenezinho, né? Com a minha esposa também. Então já foi uma coisa meio que natural. Tenho 2 filhos, a Beatriz Calazans, o Miguel Calazans. A Beatriz tem 14 anos, o Miguel tem 11 anos. A Beatriz é faixa marrom de judô, faixa verde de jiu-jitsu, faixa verde com preto de jiu-jitsu. O Miguel é faixa amarela de jiu-jitsu e faixa laranja de judô. Tenho uma filha mais velha, tem 5 anos, é a Luísa. Luísa já é faixa branca e cinza, já está dando seus primeiros passos no judô. E a minha filha Laura, de 3 anos de idade, que já fez fez 2 aulinhas de judô já. Já estamos encaminhando, né? Sou o pai da Gabriela Calazans Camargo. Gabriela tem 12 anos, tá aí na faixinha azul, né? O Otávio, ele continua treinando firme e forte. Ele tá treinando hoje na equipe do professor Nami em Mogi, que é a cidade que eles moram, né? Então continua lá treinando. Quando eu posso, eu vou lá, assisto a aula. Quando ele tá aqui em São José, ele tenta treinar com a gente. Nas férias de família também, para estar treinando, né? O Otávio, ele tem 9 anos, ele é faixinha cinza. Meu pai apresentou para mim, primeiro, né? A gente tá falando de judô, apresentando de luta, apresentou para mim o esporte que eu amo, né? Eu vivo isso daqui, eu amo, tá... Nossa, comecei a chorar também. Mas eu amo isso daqui, eu amo estar em cima do tatame, não tenho dia, não tenho horário, eu não tenho horário para fazer isso aqui. Eu amo essa luta. Nossa. Virou uma arma. Ser grato e saber que mais do que um prédio, uma estrutura ali palpável, acho que a formação do nosso caráter foi o principal ensinamento. Nós somos realmente forjados nas artes marciais, né? E é isso que a gente está proporcionando, esse ensinamento para os nossos filhos. E é isso que a gente viu o meu pai fazendo, não só pela gente, mas por todos os amigos que passaram aqui, para todos aqueles nossos irmãos agregados, né, que estiveram com a gente, passaram pela nossa casa e passaram às vezes mais finais de semana com o nosso pai, até mesmo do que com os pais deles viajando e os pais confiando isso ao meu pai e à minha mãe de estarem com a gente. Gratidão eterna, por ter colocado a gente nesse caminho, tem ensinado tudo que ele sabe e vem ensinando até hoje. É um grande apoiador, meu e dos meus irmãos, apoia hoje nossos filhos, neto deles, a seguir o mesmo caminho, incentivo, inclusive minha formação eu também consegui devido à arte marcial, devido ao judô, devido ao jiu-jitsu, né, com bolsa de estudo na faculdade, e tudo isso por intermédio dele, porque um dia me colocou aqui para treinar arte marcial e fez vínculos, fez amizades de tatame que levam para a vida toda. Da gratidão é a palavra mágica principal. Isso a gente conseguiu passar para os nossos filhos, né, para os nossos alunos. Hoje os nossos netos estão fazendo também, meus netos, né, estão fazendo também judô, né, jiu-jitsu, esportes, isso é bastante importante, né? E é um legado, uma coisa que eles viram com a gente, né? Eles nos viram fazendo um exemplo, né? A pedagogia do exemplo, o tempo inteiro nos vendo praticando, competindo, ministrando aulas. Então, acho que isso aí é uma coisa que fica, é muito orgulho aí ver a família tocando nesse ritmo aí, né? Que a gente não é eterno, mas eles, assim você se perpetua, né? Da forma que tanto com os alunos quanto os filhos, os familiares nessa caminhada. Então, foi muito bom. Dá uma respirada.
o Arquivo A de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Afinal, foi apenas um pequeno exemplo de milhares de pessoas de outras centenas de profissões que se inspiraram no pai. Eu mesmo tomei o gosto pela área de comunicação por ter crescido aqui nos corredores da Rádio Aparecida, onde a minha mãe e o meu pai trabalharam por mais de 60 anos.